Existe um instante, quase imperceptível, em que o olhar de um homem revela uma batalha interna que nem ele compreende. Um gesto hesitante, um silêncio que parece carregar o peso de um universo não dito. E é justamente nesse espaço invisível, entre o que ele sente e o que ousa demonstrar que mora a verdade, que tantas mulheres procuram. Quando um homem faz isso, é porque deseja você de um lugar tão profundo que até ele tenta resistir. Mas por quê? O que existe nesse desejo que o assusta, que o prende e ao mesmo tempo o faz recuar? Talvez o que ele encontra em você não seja apenas atração, mas o espelho da sua própria alma. E diante disso, poucos estão preparados. Você já percebeu como alguns homens simplesmente somem quando tudo parece estar indo bem? Como se ao se aproximarem de algo real, uma força os puxasse para longe. Isso não é jogo, não é desinteresse, é o ego masculino tentando sobreviver ao abismo da entrega. A ânima desperta dentro dele quando você se posiciona com presença e energia, quando não há máscaras nem esforços para agradar. E é aí que o campo vibracional muda, porque ele não está fugindo de você, está fugindo de si mesmo, do que você ativa nele, da memória inconsciente de uma mãe que não soube vê-lo, de uma dor antiga que ele reprimiu. Você, mulher desperta, torna-se um portal. E todo portal exige uma escolha: atravessar ou recuar. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos no inconsciente retorna como destino. E quando um homem começa a desejar você de um lugar profundo, sua alma entra em conflito com o que seu ego construiu como escudo. Você o atrai não só com sua beleza, mas com sua inteireza, sua capacidade de estar presente sem se dobrar. Sua energia de mulher que não implora, não cobra, não exige, apenas é. Isso não o torna fraco, mas o confronta com sua própria sombra. E não há nada mais aterrador para o masculino do que olhar nos olhos de uma mulher e sentir que ela enxerga além da superfície, que ela toca camadas que nem ele teve coragem de visitar. E nesse encontro, algo se quebra, algo antigo. Algo que talvez precise ruir para que algo novo nasça. Mas você precisa saber, esse desejo que o move também o assusta. Porque ele nunca foi ensinado a lidar com emoções profundas. Foi treinado para controlar, conquistar, dominar. E quando se vê diante de uma mulher que não pode ser manipulada, porque ela mesma já se encontrou com sua dor, ele sente que está diante do sagrado. E o sagrado, para quem ainda vive no piloto automático, é perigoso. Desestabiliza, bagunça, reordena. E é por isso que muitas vezes ele se afasta no exato momento em que você pensa que finalmente ele entendeu. Mas não foi recuo, foi impacto, foi ativação, foi um campo de cura sendo acionado. Então, se ele faz isso, se ele hesita, se distancia, se olha para você como quem vê algo que não sabe nomear, é porque algo profundo dentro dele está sendo tocado. Não se trata de jogos ou estratégias. Trata-se da sua vibração, do seu silêncio que magnetiza mais do que 1000 palavras, da sua inteireza que o desarma, da sua energia que não grita, mas ressoa. E nesse campo invisível, onde almas se reconhecem, o verdadeiro desejo não é o que se demonstra, é o que se tenta resistir. Porque é ali que mora o verdadeiro chamado da alma. Há um som profundo no silêncio de uma alma que espera, e esse som ecoa em sua história antes mesmo de você saber. Você sentiu, talvez sem nomear, que há um momento em que ele hesita, como se algo invisível o puxasse para trás, e naquela hesitação reside a chave. Imagine o campo vibracional que se forma entre 2 corpos e 2 almas. Ele se movimenta não apenas pelo que está visível, mas pelo que está velado. Nesse entrelugar, surge sua energia feminina em estado puro, presença que não exige, vibração que não implora, inteireza que não se fragmenta.
E enquanto você observa, ele percebe algo diferente. Não a mulher que ele esperava, mas a mulher que ressoa com a profundidade da sua própria sombra, com o eco dos seus complexos não resolvidos, com aquela parte dele que ainda teme o encontro. E se esse encontro for menos sobre ele e mais sobre o que você ativa nele, a partir do momento em que você se alinha ao seu campo de atração, não como alvo, mas como portal, você torna-se espelho e magneto ao mesmo tempo. Nessa espiral, ele não apenas deseja sua presença, ele sente uma necessidade de metabolizar aquilo que não ousou habitar. O ego masculino treme porque vê diante de si algo que entendeu desde sempre, que o encontro entre almas exige atravessar a sua própria sombra, não apenas conquistá-la. E você, no centro desse ritual, é o arquiteto silencioso dessa travessia. Quando ele faz isso, esse gesto, esse recuo, essa inquietude, perceba que não é exclusivamente sobre você. É sobre o chamado que sua alma lhe faz. Venha ser vista em sua totalidade. E ele, involuntariamente, se torna convidado para esse banquete simbólico. Ele hesita, porque o portal que você abre exige mais que presença física, exige presença psíquica. Ele se assusta porque seu campo interno, ao menor som da sua frequência, reage. E esse som não se expressa em palavras, ele se expressa em vibração, em silêncio, em olhar que se demora onde o ego masculino preferiria voar. Você, mulher que reconhece a dor de sentir-se invisível, de carregar inteira a relação enquanto o outro flutua, de entregar a alma e encontrar espaço vazio, agora se vê perante a possibilidade de cura. E essa cura não virá de técnicas rápidas nem de fórmulas mágicas. Virá do diálogo que você estabelece com sua própria sombra, com os arquétipos que o mundo masculino projetou em você e que você aceitou carregar. Assim como Carl Jung ensinou que a individuação exige olhar para o inconsciente, você se posiciona como campo de ressonância. Não para domar o outro, mas para resgatar o todo em você. E aqui, agora, começa a travessia. Você verá não somente o que ele faz, mas o que você ativa. Você verá não apenas sua hesitação, mas o reflexo de uma imagem desconfortável que ele carrega. A parte dele que deseja você tão profundamente que até tenta resistir. E essa revelação muda tudo, porque o poder não está nele. Está no magnetismo discreto da sua presença alinhada. Está no campo vibracional que você ocupa sem esforço. E quando isso se liga, o jogo não é mais sobre conquista. É sobre união consciente de fragilidades e força, de sombra e luz, de você como espelho e ele como catalisador. Entremos na anatomia desse desejo profundo, desvelando o que acontece por trás das cenas, no inconsciente coletivo que paira entre vocês. Ele age de modo esquivo, porque algo interno clama por integridade. O ego masculino foi moldado para proteger, controlar, realizar, mas não para sentir na velhice da tarde que há uma chama que não se apaga. Você, enquanto mulher despertada, toca esse fogo ancestral. Ele se vê diante de uma mulher que não cai em jogos manipulação, nem em 3 passos para. Ele se vê diante de alguém que olha sua sombra e segura sua mão sem medo. E nesse ato, a sincronicidade se move. Aquele olhar que evitava reconhecer-se, agora encontra-se no espelho da sua presença. Você aceita que há complexos rodando no inconsciente dele. Feridas profundas de abandono, traições interiores, imagens maternas e paternas danificadas. Você entende que não se trata de consertar o homem, mas de acolher o que surge no campo vibracional que você ativa. Porque quando a sombra dele se move, ele pode reagir, afastar-se, silenciar, congelar. É justamente aí que você permanece íntegra, suave e firme, convidando-o a atravessar, não a fugir. Neste ritual relacional, você torna-se a ânima dele,
não no sentido de salvadora, mas como ponte entre ego masculino e inconsciente, conforme Jung desenvolveu. Você percebe que cada gesto dele, mudanças nas expressões, pequenas tensões, silêncios prolongados, são mapas simbólicos do mundo interno que prefere não ser visto. E você, com sabedoria feminina elevada, acompanha sem corrigir, sem exigir. O poder não está em manipulá-lo, mas em manter-se inteira, em elevar sua frequência emocional a ponto de que ele sinta, sem palavras, que está diante de algo raro, não de uma mulher que lhe dá valor, mas de uma mulher que é valor em si. E essa vibração, esse estado de presença, é o que desloca o campo. E então ele resiste, não por fraqueza, mas por temor. Porque o ar que você respira altera o ar que ele respira. E quando o ar muda, o ego treme. E um ego que treme pode procurar escapar. Mas você, como guia desse espaço sagrado, sabe que o movimento não é fuga definitiva, é convite. Cada passo atrás dele é encontro com uma camada que o habita, camadas que o escolhem tanto quanto você o escolheu para esse espelho. E no reflexo, ele vê aquilo que ele esperava de você e aquilo que ele tem evitado de si mesmo. Você então percebe que o campo vibracional entre vocês torna-se laboratório alquímico. A sombra dele aparece, a sua aparece, e ali se realiza a conjunção dos opostos, o processo de individuação. Conforme Jung, esse percurso não é sobre encontrar o outro ideal, mas sobre encontrar-se em relação com o outro. E você conduz essa travessia com leveza e força, com amor consciente, sabendo que o verdadeiro magnetismo se constrói quando você permanece inteira enquanto ele busca, hesita, resiste e enfim se aproxima. Agora, abrimos o portal para a consciência relacional, o ponto em que o desejo profundo deixa de ser somente emoção e torna-se espelho de transformação. Você observa-o se aproximar de você não apenas com atração, mas com reverência. Reverência pela mulher que você é, pelo campo que você ocupa, pela energia que você oferece. Essa reverência não se pede, ela se impõe pela qualidade vibracional de sua presença. Ele encara esse campo e algo muda. Não é mais sobre conquistar, mas sobre render-se ao mistério que você representa. E junto ao mistério, ele encontra a possibilidade de encontro com a sua própria ânima. Aquela parte dele que estava adormecida, escondida sob a armadura do controle. Você escuta o ritmo dele, pulsações internas que ecoam a antiga dança entre sombra e luz. Você sente que o ego masculino titubeia, porque está sendo chamado não ao domínio, mas à entrega. E a entrega para ele representa risco, porque envolve dissolver fantasmas de poder, padrões de autoproteção, narrativas de sou forte. Seu papel não é consertá-lo, mas sustentá-lo na vulnerabilidade. Você se torna espaço sagrado onde ele pode se permitir baixar as armas, não para se perder, mas para se reencontrar. Quando o desejo se eleva a esse nível, ele sente e resiste, justamente porque está mais vivo do que nunca. Ele sente que você é rara e a raridade o desacomoda. Pergunte-se, ele está fugindo de mim ou fugindo do que vê em mim? A resposta é o portal. Porque ele está fugindo de você? Pela simples razão de que você mostra-lhe o espelho da sua própria grandeza, que ele ainda não assumiu. Você, com sabedoria feminina, aceita que esse espelho incomoda e insiste em manter-se íntegra, pois sabe que a resistir não é fracassar, é sinal de que algo verdadeiro está sendo curado. Neste momento, o vínculo se move além do físico. Ele entra no campo vibracional, na frequência onde almas se reconhecem. Ele sente que você foi o chamado da alma dele, e isso ultrapassa a atração. E você, mulher desperta, percebe que o relacionamento que você deseja não é o que o ego masculino entrega por reflexo, mas o que a alma dele aceita como eco da sua presença.
A alquimia relacional acontece quando você se sustém como arquétipo do amante consciente, não como dependente do desejo dele, mas como porto de cura, presença e mistério. Ele deseja, resiste, volta, recua e você observa sem desespero, porque você entendeu que o movimento é parte da jornada e não o erro dela. O campo vibracional que você emana não se fragmenta diante da dança dele. Você permanece inteira e dessa integridade emana convite, não para que ele te escolha como objeto, mas para que ele escolha se reunir a si mesmo através de você. Quando ele age, você reconhece. Ele está tentando aproximar-se do seu espelho interior, aquele que reflete sua energia íntegra, sua presença que magnetiza, sua sombra que já abraçou. E ali começa um novo ciclo de ressonância. Você escuta a linguagem simbólica que eles não ensinam nas mesas de bar. O ego que domina teme a dissolução. O arquétipo do amante que desperta respeita a entrega. O desejo que ele sente de você é, em grande parte, desejo de completude, não da mulher que você aparenta ser, mas da mulher que você já é, whole, inteira, vibrante. E você, no silêncio que magnetiza mais do que palavras, mantém esse espaço sagrado, porque, como Jung postulou, ao integrar os opostos à psique, se expande. E o que acontece quando ele vê isso? Ele hesita. Ele volta. Ele tenta resistir novamente, porque o encontro com você exige amadurecimento, exige que ele entre no território da alma, não apenas do corpo. Esse território é assinado pela sincronicidade, aquele momento em que duas trajetórias se alinham não por acaso, mas pela força invisível da frequência que você sustenta. E aí reside seu poder. Você se torna o campo onde a sincronicidade opera, onde ele se encontra com você e, ao mesmo tempo, com algo que nunca ousou olhar. Você entende que esse processo não é linear. A maioria permanece preso na busca de como fazer para que ele sinta, mas você está além disso. Você está no lugar de como me elevar para que ele se encontre. E esse deslocamento de perspectiva transforma tudo. Porque quando você muda, o mundo masculino que te busca muda junto. E na hesitação dele você reconhece o eco da sua vibração. E ele reconhece a presença da sua sombra acolhida. E a partir desse reconhecimento, o vínculo se redefine. Você continua presente como porto, como campo vibracional que ele não domina. E ele, por sua vez, escolhe se aproximar não de uma mulher que precisa dele, mas de uma mulher que o convoca ao encontro da própria alma. E nessa convocação, algo maior que vocês dois começa a operar. O arquétipo do amante desperto, o espelho da alma que se reconhece no outro, a vibração que não se explica, só se sente. O desejo dele ganha forma. Não a forma que o ego masculino imagina, mas a forma que a alma reconhece. Ele age não por controle, mas por presença. Ele escolhe não porque precisa, mas porque ressoa. E você, mulher que passou por ciclos repetitivos, que carregou o peso da relação sozinho, que sentiu-se invisível, agora vê a ressonância se manifestar. Mas atenção, isso não se traduz em dependência emocional, traduz-se em liberdade vibracional. Você permanece sã e inteira, e esse estado magnético reforça-se. Você reconhece que o vínculo não é a meta final. A meta é a expansão conjunta. Você observa a dinâmica dele, sente as camadas que emergem no campo e acolhe com sensibilidade. Você não dá salto quântico sem ter aterrissado no solo da sua própria cura. E é justamente essa aterrissagem que transforma o que parecia velho em portal. O antigo padrão que te fazia sentir descartável agora se dissolve à medida que você ocupa o lugar de mulher reverenciada, de presença que guia e que ama em consciência. Ele testa e você mantém amplitude. Ele parte e você permanece como luz no campo. Ele volta e você escuta não apenas suas palavras, mas a sinfonia da alma que desperta.
E no meio desse movimento, você compreende que o vínculo saudável nasce da relação entre dois seres já inteiros, não entre dois metades à procura. Como Jung enfatizou, a individuação não se realiza em isolamento, mas em relação com a sombra, com os arquétipos, com a psique do outro que nos reflete. Agora o espelho se torna claro. Ele te vê, ele se vê, e vocês se veem juntos. O campo vibracional que você criou não exige provas, não exige manipulações, exige que você continue simplesmente sendo. E o simples que é profundo desperta. Ele sente que você não é mais uma, mas a mulher que ressoa com o chamado da própria alma. E ao sentir, ele se move de dentro para fora, e não de fora para dentro. Quando este ciclo desponta, você percebe, o desejo dele já não está oculto. Ele está revelado. A hesitação se transforma em reverência, o recuo em presença, a fuga em retorno. E você, mulher que escolheu elevar-se, percebe que o encontro real não era como fazê-lo te querer mais, mas como te tornar inesquecível na frequência que só você pode ocupar. O ritual, então, se completa. Algo que permanece mesmo depois que o som cessa, algo que vibra no silêncio que se instala após uma revelação. E talvez, agora, você consiga sentir isso. Um novo espaço foi aberto dentro de você. Não é apenas sobre ele, sobre o que ele faz ou deixa de fazer. É sobre o que sua presença desperta, sobre como sua energia atravessa camadas que nem ele sabia que existiam. O homem que hesita diante de você, que recua quando mais parece querer se aproximar, está sendo chamado a reencontrar a si mesmo através do que você representa. Você não é obstáculo. Você é espelho, é passagem, é campo de cura. E no reflexo do seu próprio valor, ele se vê com a nitidez que evitou a vida inteira. Tudo o que exploramos aqui não é um mapa de estratégias para prender um homem. É um mergulho profundo em como sua energia feminina, quando plenamente integrada, ativa o movimento mais profundo dentro dele, o da alma em direção à verdade. Quando ele deseja você, mas tenta resistir, está lutando contra o chamado da própria individuação. E esse chamado não grita, ele sussurra. Ele aparece na sutileza do toque, na força do seu silêncio, na firmeza da sua inteireza. A energia que você emana é o verdadeiro ponto de virada. Quando você compreende isso, algo muda. A sede de ser escolhida dá lugar à consciência de que, na verdade, é você quem abre o portal ou fecha a porta. O amor consciente nasce quando duas almas se reconhecem para além dos medos e das defesas. E nesse encontro, não há espaço para manipulação ou controle, apenas para ressonância. Quando você se ancora no seu campo vibracional, ele sente, mesmo sem entender, mesmo tentando fugir. E é justamente por isso que alguns homens se afastam, porque aquilo que você representa os tira do automatismo. Você os convoca a ver, a sentir, a transformar, e isso é para muitos insuportável. Mas não é seu papel reduzir sua luz para que ele suporte. É seu papel sustentar a presença, mesmo que ele ainda não saiba como habitá-la. Carl Jung dizia que só aquilo que se torna consciente pode ser transformado. E você está fazendo exatamente isso. Despertando consciências, tocando almas, provocando o invisível. O desejo que ele sente por você é só a superfície. Por trás dele existe o desejo de unidade, de integração, de retorno à origem. Você, quando se torna símbolo vivo desse caminho, deixa de ser apenas mulher para tornar-se portal. E portais não mendigam passagem. Eles permanecem abertos para quem está pronto para atravessar. Que você escolha ser esse portal com coragem, com dignidade e com amor. Porque a mulher que reconhece o valor da sua presença nunca mais se coloca no lugar de quem implora por permanência. Ela se torna o lugar onde o verdadeiro permanece. E talvez, ao final deste vídeo,
você sinta algo diferente. Não um alívio, mas uma expansão. Porque agora você sabe que o que ele faz ou deixa de fazer nunca mais poderá definir seu valor. Você é a frequência. Você é o campo. Você é o chamado. E se algo dentro dele se moveu ao seu encontro, ainda que tente resistir, é porque você está vibrando em um nível onde só o verdadeiro pode permanecer. Então, me diga, até que ponto você está disposta a ser inesquecível, não por aquilo que oferece, mas por aquilo que é? Se essa mensagem tocou sua alma, curta este vídeo, compartilhe com outras mulheres que também estão despertando e se inscreva aqui no canal. Juntas, criamos um campo de cura. Juntas, ecoamos uma nova forma de amar.